estamos aqui novamente com mais um podcast da Las Casas e hoje temos um assunto muito importante para tratar, a contabilidade. E aí, como está a sua contabilidade? E tenho o prazer de receber aqui o Altamiro da Contar Contabilidade. Altamiro, é um prazer ter você aqui comigo para agregar, né, esse assunto tão importante para os meus clientes. Oi, Ana. Eu que agradeço pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui participando desse quadro com você para falar, né, desse assunto que faz parte da realidade de todas as empresas, que é a contabilidade. Eu espero que a gente possa contribuir ao longo desse podcast aí para ajudar o seu público. Com certeza. Irá contribuir bastante, que eu acho que é um assunto que todos, né, tem bastante dúvida. Mas antes da gente entrar no assunto mesmo, me fala um pouquinho da Contar, o que você tem, né, para entregar aí para seus clientes, né, o que você faz? Bom, na verdade, Ana, a Contar Soluções, ela nasceu em 2015 e ela nasceu de um sonho de entregar para as empresas primeiramente algo que fosse um pouco além da contabilidade tradicional. Então hoje a gente se posiciona de uma forma de ser um parceiro estratégico na gestão dos nossos clientes. A gente não é aquela contabilidade que a gente fala que é o contador darfeiro, né, que manda DARF, e é isso. A gente procura entregar algo mais para os nossos clientes. E a Contar Soluções, ela nasceu desse sonho de entregar algo que fosse além da contabilidade tradicional para os nossos clientes, e também que a gente se posicionou de uma forma que a gente procurou entender as particularidades de alguns nichos. Hoje a gente atende a alguns nichos específicos, e aí entender, quando eu falo entender particularidade, a gente tem que pensar na questão tributária, de qual o melhor software para fazer a gestão financeira da empresa, de qual o melhor processo administrativo financeiro para que a gente consiga entregar as informações que o empresário precisa para tomar as decisões. Então a gente busca se posicionar hoje para que o empresário de fato tenha as informações fidedignas, né? Quando eu falo fidedigno, ou seja, represente de fato as informações que ele precisa para tomar a decisão, e para isso a gente precisa entender melhor o nicho, né, de cada empresa. Então a gente procura hoje se posicionar dessa forma, ser uma contabilidade que entrega além do que o cliente espera, que é a contabilidade tradicional, e entender o nicho que ele atua para que a gente consiga, de fato, garantir 3 pilares que são importantes, que é pagar a menor carga tributária, ter uma gestão financeira eficiente e ajudá-los nos processos internos da empresa. Perfeito. Tá, então eu já vou começar a te fazer algumas perguntas, né, pensando na dor dos meus clientes e a forma que eles atuam. Hoje eu tenho, né, marceneiros aí que não tem sua empresa aberta, né? Então eu queria que você explicasse para mim quais são os riscos de um marceneiro hoje estar trabalhando, né, sem ter sua empresa mesmo registrada, às vezes tem um funcionário, né? Quais é o risco dele não estar, como eu posso dizer, trabalhando legalmente? De forma autônoma? Não. Dentro da lei, né, digamos assim, né? Ter um negócio formalizado. Formalizado, isso. Sem o seu negócio estar formalizado. Então, na verdade, a gente tem que entender o seguinte. É um ponto que acontece muito com várias pessoas que começam a empreender. Geralmente, a pessoa tem um ofício, né? Ela sabe resolver algum problema e ela começa a trabalhar, e aí tem os primeiros clientes, recebe na conta a pessoa física, né? E aí depois que ela vai abrir o MEI. O risco desse processo é o seguinte: quando você recebe na pessoa física, você não tem uma empresa constituída, você vai ser tributado pela pessoa física. Então, por exemplo, você hoje tem um limite estabelecido pela legislação do imposto de renda para que você seja isento. Então, por exemplo, se você recebe na sua conta pessoa física lá, sei lá, 50 mil reais no ano, você vai ser tributado pela pessoa física. E aí você pode pagar alíquotas aí que podem chegar, dependendo do valor que você receber, a 27,5%. Então, assim, aí o pessoal pode falar assim: não, mas eu sempre trabalhei assim, nunca tive problema. São 2 pontos que a gente tem que entender. Primeiro, que a forma de fiscalização da Receita Federal, ela tem modernizado a cada dia. Então, assim, a tecnologia está mudando o mundo, inclusive a forma de fiscalizar. Então,
Hoje, por exemplo, a Receita Federal tem acesso a todas as transações que acontecem nas contas das pessoas. Então, por exemplo, recebi em Pix, recebi em TED, recebi, seja lá o que for. A Receita Federal tem acesso a essas informações, os bancos encaminham essas informações para a Receita Federal, e aí qual que é o cruzamento que é feito? Informação que a Receita Federal encaminha e o que é enviado na declaração de imposto de renda. Então, se a pessoa ela tem um negócio e ela não formaliza, ela continua recebendo na conta pessoa física, emite nota, e em algum momento, isso a Receita tem um prazo de 5 anos para detectar essa situação. E quando eu falo detectar essa situação, não é um fiscal que vai lá entrar no sistema, deixa eu procurar alguém que está irregular. Não, você tem um robô que faz o cruzamento de milhões de declarações com as informações que os bancos enviam, e aí eles vão detectar essas inconsistências e encaminhar aquela cartinha, olha, foi detectada uma inconsistência, etc. e tal. Essa malha que eu estou mencionando é uma malha que está para vir desse ano para o próximo. Então nós estamos em 2023, então até 2024 essa malha vai chegar. Então, assim, as pessoas que estão trabalhando hoje da forma que você mencionou, né, sem abril, sem PJ, então o risco que elas correm é de, daqui, ano que vem, por exemplo, a Receita Federal entrar em contato, mandar uma cartinha falando, olha, eu percebi que nos últimos 5 anos tiveram essas movimentações e elas não estão na sua declaração de imposto de renda pessoa física. Você pode explicar o que é isso? E aí? Aí vem o chicote, né? Que aí vai ter que retificar a declaração e recolher no imposto de renda da pessoa física. Com a alíquota que pode chegar a 27%. Algo que não aconteceria se a pessoa já tivesse formalizada como MEI. Ou como... Eu sei que o processo, assim, parece ser doloroso, gente, mas ele tem que ser iniciado. Exatamente. Né? Então, se você iniciou e começar a fazer, tá pronto, você vai começar a trabalhar, né? O importante é fazer. Depois que você fez, né? E aí você vai, né? Justificar ali suas entradas, suas saídas, né? Ter seu balancinho. Não é nada tão complicado como se parece, né? Exatamente. Então, a gente, né? Num episódio atrás ali a gente falou sobre o Sindimóveis. O Sindimóveis tem, né? Para os associados, para os pessoal que é do setor moveleiro, alguns cursos de gestão. Então, para que você possa, né, junto com a sua contabilidade, ter um conhecimento e aprimorar para que seu negócio dê certo. Né? E aí, ele decidiu abrir, né, o seu CNPJ. Hoje a gente tem as modalidades, o ME, né, a gente tem o MEI, a gente tem o Simples, a gente tem o lucro real e o lucro presumido. É só para você dar um apanhado assim, que às vezes, eu vou registrar, eu vou me enquadrar onde, né? Porque às vezes chega essas 4 informações e eles não sabem, já, né? Não tem uma orientação ali. Sim. E é tudo um processo, né? Você vai por degraus até você chegar no lucro real, no lucro presumido. Sim. Antes de responder a sua pergunta, eu quero destacar um ponto que é o seguinte. É muito importante quem está assistindo a gente entender que, por mais que o faturamento seja baixo, vale a pena formalizar. Porque, veja bem, se você, por exemplo, você fatura R$5.000 por mês, 12 vezes 5, né, R$60 mil no ano. Você pode ser MEI, você vai pagar uma alíquota de 5% do salário mínimo em relação que se refere à contribuição previdenciária, mais R$1 de tributo, né, ICMS ou ISS, no caso do seu público, esse seria ICMS, né? Sim. Então, é um valor muito baixo se comparado com a tributação que ele sofreria se ele fosse tributado pela pessoa física. Então, nunca vale a pena ficar trabalhando com pessoa física, na informalidade, recebendo PIX na conta pessoal e deixando a coisa correr. Então, o meu conselho é o seguinte: teve uma ideia, começou a trabalhar, abre o MEI. Que aí você não vai ficar sujeito ao risco de ser tributado pela pessoa física e pagar uma carga tributária muito maior do que ele pagaria sendo MEI, né? Então, dito isso, a gente tem hoje, no caso do pessoal que trabalha, né, com fabricação de imóveis, né, que é o seu público, a gente tem hoje a possibilidade, primeiro a gente tem que falar o seguinte: nós temos o que a gente fala que é o porte da empresa. Então, a empresa ela pode ser MEI, ela pode ser ME,
que é o MEI? O MEI é o microempreendedor individual, o ME é o microempresário, EPP, empresa de pequeno porte, aí nós temos empresa de médio porte e empresa de grande porte. O que vai definir o porte da empresa pela legislação, eu não vou ficar mencionando limites para não ficar muito técnico, né? Certo. Não ficar chato, né? Que assiste. Mas assim, é o faturamento que vai definir. Então, por exemplo, o MEI pode faturar até R$81 mil por ano. Passou disso, aí ele tem que virar ME. Aí depois tem um limite, aí tem que virar EPP. E assim por diante. Esses são portes. Aí a gente tem uma outra questão que é o regime tributário. Quem é MEI, obrigatoriamente está vinculado ao Simples Nacional. Que o MEI é uma modalidade dentro do Simples. Então ele vai pagar um valor fixo todo mês, que vai, como eu falei, 5% do salário mínimo referente à contribuição previdenciária, ou seja, se ele precisar se afastar por doença, ele vai poder se afastar. Então é mais uma vantagem que ele vai ter. E ele vai estar pagando R$1 de ICMS, que é um valor irrisório, R$1. Ele pode faturar até R$81 mil no ano. Até tem um projeto de lei aí para aumentar esse limite para R$144 mil, mas isso é só projeto. O pessoal fala, vai aumentar, mas isso está nas casas legislativas lá em Brasília, tá? Então, veja bem, ele sendo MEI está vinculado ao Simples Nacional. Quando ele passa para ME, ele pode ser simples e pode ser outro regime tributário, que aí é o que você falou no início. A gente tem o Simples Nacional, que é um regime de tributação, o lucro presumido, onde a presunção do lucro, né, tem os limites que a legislação define, e o lucro real, que aí você paga imposto de renda e contribuição social sobre uma base que a gente chama de lucro real, que eu também não vou entrar em detalhes aqui para não ser técnico. Geralmente, tem muito assunto ainda para trazer o Otamiro de novo, né? E gravar mais coisas aí. A gente vai por partes, vamos dizer assim, né? Hoje é só a introdução. Uma introdução, uma base. Mas geralmente, quem deixa de ser MEI, ele vira um ME. Então ele vira um ME e aí ele vai começar pagando o imposto no caso de comércio, por exemplo, é 4%. No setor moveleiro, não lembro a lei de cabeça agora, mas é algo em torno entre 4% e 5%. Acho que, se não me falha a memória, é 4,5%. É um valor assim, irrisório, perto do que ele pagaria como pessoa física. Então, assim, o meu conselho é, você começou um negócio, abre um MEI, e aí uma coisa que é importante, o pessoal fala às vezes, MEI não precisa ter contador. Eu falo que MEI precisa ter contador, sim, pelo seguinte, primeiro que você vai ter uma orientação adequada de como você deve conduzir o seu negócio, porque é um negócio, é MEI, mas é um negócio, né? Sim. Então, por exemplo, coisas que as pessoas fazem. Eu tenho MEI, mas recebe na conta pessoa física. Não, você tem que ter uma conta da empresa para você separar as movimentações da empresa, fica na conta da empresa, da pessoa física fica na conta pessoal. Sugestão, né? Para não misturar. Exatamente. E aí, uma coisa que é importante. Então, além dessas orientações, limite para compra, uma coisa que o pessoal às vezes faz muito, né? Não emite nota, mas, por exemplo, o limite é R$81 mil. Se a pessoa fizer uma compra de R$100 mil no ano, é óbvio que ela já estourou o limite. Mesmo não emitir nota fiscal, receber tudo em dinheiro, mas se a compra, a gente tem um limite de compra também que a gente tem que controlar. Então o contador pode ajudar nisso. Em relação às questões, né, de como fazer o controle financeiro, e o ponto que é mais importante que pouca gente sabe disso, é o seguinte. Quando você tem uma empresa, a gente sabe que no Brasil lucros e dividendos são isentos de imposto de renda, desde que apurado por escrituração contábil. E isso também serve para o MEI. Então, o MEI, a legislação fala, não, ele pode só fazer o livro caixa, não tem que ter contador. Não tem que ter, não. Só que, para essa condição ser legal, o lucro que ele vai distribuir, no caso, por exemplo, do segmento, no seu segmento, ele só pode declarar como isento 8% do lucro, se ele não tiver contador. Então, por exemplo, se você teve um lucro de R$50 mil, o que passar de 28 mil, que é a parte isenta, ele só pode declarar 8%. O resto aqui tem que tributar normalmente. E isso fica muito mais caro do que pagar uma contabilidade todo mês para fazer esse acompanhamento e fechar o balanço. Porque quando o contador fecha o balanço no final do ano, então ele vai pegar todas as movimentações, fazer a DRE, fazer balanço. Então, aquele lucro apurado na DRE, pelas normas contábeis, esse lucro sim, ele é isento de imposto de renda. Então, se o MEI ele tem um contador para fazer todo o processo de contabilização, as orientações que são devidas, então ele pode, no final, quando ele for fazer o imposto de renda da pessoa física no ano seguinte, ele pode pegar o valor do lucro
o contador, né, vai verificar qual valor vai ser distribuído, né, dentro da realidade da empresa, faz a distribuição e aquele valor, sim, esse valor ele pode ir para a declaração de imposto de renda pessoa física 100% como rendimentos isentos. E aí não vai pagar imposto de renda novamente. Isso aí eu estou falando para ele não ter problema. Agora, tem gente que faz errado? Tem. Mas em algum momento eu garanto que vai ter algum problema com a Receita Federal. Pois é. E aí, gente, são dicas, né, que a gente vai deixando aqui para que, né, a gente consiga, né, vocês ter um trabalho mais organizado dentro da sua indústria, da sua marcenaria. E assim, quando a gente fala de alguns assuntos aqui, às vezes foge até do setor, né? Algum empreendedor aí que está empreendendo em outro ramo e está trabalhando de forma ilegal, né? Também regularizar seu negócio. Exatamente, porque sempre vale a pena, né? Porque o fato da pessoa trabalhar de forma informal, isso sempre, além da questão organizacional que a gente fala, né? Porque assim, a gente sabe hoje que há uma estatística muito alta no Brasil de empresas que não conseguem superar o primeiro ano, não conseguem superar 3 anos, não conseguem superar 5, né? Inclusive a estatística hoje, mais de 40% das empresas que são abertas não conseguem superar os 5 anos, elas fecham antes disso. E a principal causa dessa mortalidade de empresas é o fato delas não terem, além de não ter uma orientação adequada no início, não ter clareza dos seus números. Então, assim, o empresário, a pessoa começa a empreender, às vezes abre o MEI bonitinho, mas ela não faz a menor ideia de qual que é o lucro, ela não tem uma orientação de como formar preço de venda, ela não sabe qual que é a taxa, qual que é a alíquota de imposto que ela paga. Então, assim, são todas situações que acontecem hoje que contribuem para a mortalidade dessas empresas, que se esse empresário tem uma boa assessoria contábil, ele pode ter um negócio dele organizado, crescendo de forma sustentável, até virar uma média, uma grande empresa. Mas é fundamental ter essa orientação adequada desde o início por uma contabilidade que seja, né, constituída por pessoas competentes e que entenda do nicho que ele atua. Isso para mim é fundamental. E o que você dá de dica hoje para um marceneiro, para uma indústria, um marceneiro que já se tornou uma indústria? Hoje a gente tem muitas indústrias de portas, né? Como gestão, para ela melhorar a gestão dela financeira, contábil? Olha, primeiro ponto, no meu entendimento, é ter uma contabilidade que entenda do nicho que ela atua. Então, primeiro ponto. Não adianta você ir lá contratar, com todo respeito a todos os profissionais contábeis, né? Todos os colegas, mas não adianta você ir lá no escritório do João, porque ele cobra barato, e contratar o escritório do João e pronto, né? Ele vai te mandar as guias, você vai pagar. Não é bem assim. No meu entendimento, você precisa, primeiramente, tem que encontrar uma contabilidade que entenda do negócio dele e que consiga ajudá-lo a ter boas práticas. Então, que viva, que entenda, que enxergue o negócio dele, que não pegue as informações da empresa dele apenas uma vez por mês para apurar imposto e mandar as guias para ele, que acompanhe o dia a dia. Então, primeiramente, é uma boa contabilidade. Segundo ponto, para que se tenha boas práticas, agora falando o que a gente pode fazer dentro da empresa, né? Primeiro ponto, tem que ter uma segregação das contas pessoais do que é da empresa. Isso eu falo, parece uma coisa simples, mas é aquele negócio, a gente tropeça no óbvio, né? Exato. Uma coisa simples, eu sei, mas não faz. E aí a coisa dá errada, né? Então, assim, primeiramente, separar o que é pessoal do que é da empresa. Então, veja bem, faturou, dinheiro entrou faturou pela empresa, o dinheiro cai na conta da empresa, ao sócio precisa pagar uma conta de água. Transfere o dinheiro para a conta pessoa física, faz o pagamento. Uma coisa que é importante, já abrindo parênteses aqui, a gente tem que ter muito cuidado para não tirar dinheiro da empresa. Esse negócio de tirar dinheiro da empresa sem saber o lucro que ela está dando, isso é muito perigoso. E isso, a gente tem uma nova obrigação agora que entrou, que na verdade já tinha essa obrigação, a FDREINF, só que agora vai ter mais informações que têm que ser enviadas na FDREINF. E uma das informações que foram acrescentadas é a distribuição de lucros. Então, empresa que está fazendo distribuição de lucro, tirando dinheiro, sem que a empresa tenha lucro, vai ter problema.
Porque como é que um negócio não dá lucro e você está tirando dinheiro? Então isso vai trazer problema. Mas enfim, voltando ao que você tinha perguntado, o que a empresa pode fazer? Então, primeiro ponto, recapitulando, ter uma contabilidade que entende do negócio, separar as contas pessoais das contas da empresa. Outro ponto que é muito importante, gente, esse negócio de fazer gestão financeira com planilha de Excel, de verdade, gente, esquece isso. Você quer ter uma empresa que cresça? Contrate um sistema RP, sabe? Isso é fundamental. E aí tem vários no mercado aí que são, tem, né, o AGClick, tem Conta Azul, tem Omni, são vários sistemas que são muito bons, fáceis de utilizar. E aí assim, né, já pegando um gancho... E sem falar que mão de obra hoje está muito difícil. Exatamente. Então o sistema você já vai ganhar um tempinho. E tem um outro ponto, né? Aí já é uma coisa que, inclusive, nós fazemos para os nossos clientes. Hoje, todos os nossos clientes hoje, eles têm que ter um sistema de gestão. A gente não atende cliente que não tem sistema. E aí a gente já disponibiliza o sistema para os clientes. Então o cliente entrou hoje na nossa carteira, a gente já verifica qual que é a realidade, quem que vai operar. É um cliente que tem dificuldade de trabalhar com o sistema. Eu já pego o sistema mais facinho que tem. Treino ele para utilizar, você vai usar dessa forma aqui. É um cliente que tem uma pessoa para fazer gestão financeira, para a gente conseguir informações mais detalhadas do negócio. É um outro sistema. Então, assim, a gente tem esse cuidado porque a gente entende que o RP ele é fundamental. Então, você no RP você vai fazer emissão de nota fiscal. Emitiu nota fiscal, o sistema vai gerar contas a receber. O dinheiro entrou na conta, você vai lá e baixa, recebi. E aí, fiz uma compra de matéria-prima, comprei madeira, né? Comprei, sei lá, ferragens. Vai vir a nota de compra. A nota de compra gera contas a pagar. Fiz o pagamento, eu vou lá no financeiro e falo, paguei. E aí no final do mês a gente faz um processo que é a conciliação bancária. Que é o quê? Pegar o extrato do banco, importar dentro do sistema e conferir todas as movimentações que estão na conta estão dentro do sistema. E aí, com esse processo, o empresário vai saber exatamente para onde ele alocou cada recurso da empresa. Tendo essa clareza, ele vai saber da saúde financeira do negócio. A gente consegue gerar, a partir dessas informações financeiras que são corretas, a gente consegue gerar as demonstrações contábeis de forma correta, que vão, ou seja, demonstrar a realidade da empresa dele, que a gente consegue avaliar a saúde econômica, entender que pontos da empresa podem ser melhorados, para que ele tenha um negócio cada vez mais eficiente. Porque o que quebra as empresas, vamos ser sinceros, é falta de eficiência, né? Se você não tem um negócio eficiente, não gera caixa, não gera lucro, o negócio quebra. E o que gera isso? Desorganização, falta de clareza, falta de processos claros. Então, assim, é muito importante. E tem um ponto que você falou, às vezes o cara é pequenininho e ele não tem quem faça. Terceiriza a gestão financeira. Uma coisa que a gente pode... Hoje, por exemplo, a gente faz isso, terceirizar a gestão financeira. O cliente não consegue fazer, ele terceiriza uma pessoa para fazer controle de contas a pagar, lançar os pagamentos no banco, emitir as notas fiscais, fazer a conciliação bancária, e ele vai ser só um usuário. Ele vai ter uma reunião... Ele vai pagar, né? Não que a senha do banco não, vai ficar com... É só o lançamento, né? É só um lançamento, né? Ele lança lá, ele tem a pessoa que terceiriza, por exemplo, a gente tem um usuário na conta PJ, que a gente só consegue entrar na conta e lançar o pagamento. E aí ele confere e aprova. Sim. E aí, qual que é a vantagem disso? Ele não vai ter que contratar uma pessoa para ficar fazendo a gestão financeira, que isso é muito caro, contratar mão de obra especializada nessa área, e ele vai ter as informações corretas, porque ele vai, no final do mês, quando ele entrar no sistema, ele vai ter todas as informações, e a gente, nas reuniões que a gente faz, a gente pode demonstrar isso para ele. Isso é legal também, porque eu vejo muito marceneiro aí, né, que ele não tem o conhecimento de usar um sistema, né, e o tempo dele é todo na produção. Exatamente. Mas aí ele queria ter o negócio dele legalizado, uma gestão bacana. Então esse poder terceirizar e vocês fazer isso, né, claro, né, a pessoa terceirizada, a gente que vai fazer isso para vocês, não vai ter acesso ao seu banco, não é isso, tá? A senha do banco vai continuar com vocês e vocês que vai movimentar. Isso. Mas ele vai fazer o processo todo, né, de gestão ali, tá? De anexar as notas fiscais, né? Os pagamentos que você fez, você vai passar tudo para ele. Então, no final ali, ele vai te entregar pronto.
E tem clientes que até assim, eles criam uma situação, às vezes ele não quer nem lançar. Tem clientes que falam assim, não, Tamir, ó, eu vou ter um usuário massa aqui do meu banco, eu vou criar um usuário para você, só entrar aqui e digitar o código base, aquele negócio chato, né? Digitar código base, não sei o quê, que o cara toma tempo aquilo, né? Então tem clientes que fazem isso. Então a pessoa que entra é um terceirizado, é como se fosse um funcionário, mas é terceirizado, né? É muito mais barato. E ele entra, faz o processo dentro do banco, mas ele não consegue, por exemplo, fazer uma transferência, não consegue validar um pagamento se o usuário master, que é o empresário, for lá e autorizar. Para cada transação, ele lança e fala, olha, entra aí a prova. Então tem essa opção para quem não quer ter nem esse trabalho, mas assim, essa opção de apenas repassar as informações é mais utilizada, porque o que dá mais trabalho, na verdade, é alimentar o sistema, né? Sim. Para ter o controle. Então, gente, esse foi um pequeno assunto que a gente tratou agora nesse podcast. A gente tem muito mais coisas aí. Eu vou convidar o Tamiro a voltar outras vezes, né, Tamiro? Para passar mais um pouco para a gente, né, dessa questão de conciliação, de sistema, né? Vocês aí em casa que está assistindo o podcast, que se quiser deixar um recado, tiver suas dúvidas, pode, né, deixar suas dúvidas ali, que aí numa próximo podcast a gente vai responder todas as suas dúvidas, né, pelo canal ali. Então, a gente... ou até mesmo, né, a gente já responde antes, a gente responde para vocês, eu, né, passo a bola para o Tamiro me responde e eu já respondo vocês ali. E se tiver algum tema também que vocês querem que seja abordado num próximo podcast com o Tamiro, manda para nós a dica ali que a gente vai tratar. Tá bom. Tá? Muito obrigada pela sua participação, Tamiro. Volte sempre, a casa é sua. Eu que agradeço a oportunidade e assim, Ana, eu quero deixar um convite pessoal aqui, aproveitar o espaço, pessoal que de repente quiser mais conteúdos, né, da área contábil, área fiscal, a gente tem o nosso Instagram, posso divulgar? Claro, pode. Pode seguir o nosso Instagram, gente, é @contarsoluçõescontabilidade. A gente estamos lá também à disposição de vocês, caso vocês também queiram tirar alguma dúvida, pode chamar a gente lá por mensagem, que a gente terá todo o prazer de responder, ajudá-los, né? Claro. E contribuir para o negócio de vocês aí. Tá bom? E mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Fico à disposição para o que vocês precisarem. Eu que agradeço. Até mais, gente. Até um próximo.